Recentemente eu vi um vídeo de um cara que eu acompanho no YouTube e ele falou uma coisa que me fez pensar muito, assim, que a gente precisa voltar a ler mais livros. Na real, a gente precisa voltar a ler mais no geral. E o motivo disso é muito simples, porque qualquer coisa que você quiser melhorar na sua vida, provavelmente tem uma habilidade envolvida nisso. Negócios e finanças, por exemplo, são áreas enormes e dentro delas existe uma quantidade absurda de conhecimento, lições, dicas, estratégias que você pode aprender. E muitas dessas coisas vêm da experiência. Se você quiser ter um bom relacionamento, por exemplo, isso exige habilidade, comunicação, escuta, controle emocional e por aí vai. São pequenas ferramentas que você vai acumulando até tudo se encaixar e você conseguir progredir nessa habilidade. E tem uma frase que diz: famílias felizes são todas parecidas e famílias infelizes são cada uma infelizes da sua maneira. Ou seja, bons resultados costumam ter padrões. Existe uma ciência por trás do sucesso. Na verdade, existe uma forma melhor e pior de fazer qualquer coisa. Se você parar para analisar friamente, você sempre vai achar entre duas alternativas ou mais, alguma que faça muito mais sentido, mesmo que tenha nuances e outras variáveis no meio, mas um caminho que tende a ser o melhor. Falando de negócios, por exemplo, existem os fundamentos, existe toda uma economia por trás. Market fit, timing, público-alvo, enfim, existem boas práticas para você seguir. E eu acho que isso se aplica a tudo na vida. Se você quer se comunicar melhor, você precisa ser mais letrado, ser mais polido, precisa expandir seu vocabulário, ter mais repertório, escrever melhor e entender melhor a linguagem. Se você quer melhorar sua saúde, por exemplo, ou ter um físico mais estético, ser mais saudável, ter uma aparência melhor, isso vai exigir conhecimento. E conhecimento vem através da aprendizagem. E é aí que entram os livros. Já faz um tempo que eu tenho consumido bem menos, para não dizer nada, de rede social. Eu, por exemplo, tenho TikTok, pretendo postar mais lá, só que eu não consumo nada. E até o Instagram eu diminui muito do que eu consumia antigamente. E uma coisa que eu percebo, principalmente nos tópicos que eu gosto, né? O melhor lugar para você aprender não é em rede social, não é vendo vídeos, é lendo, e principalmente os livros. E é claro que existem exceções. Em finanças, por exemplo, eu gosto muito de escutar uns 5, 6 creators, vamos dizer assim, mas acho que nesse caso posso chamar de especialistas. Mas mesmo assim, eu tô aprendendo as coisas através dos vieses deles. No fundo, a gente não sabe como é aquela pessoa de verdade. Não sabe quais as agendas daquela pessoa, quais os valores que ela carrega, qual visão do mundo ela tem, ou por que dela tá apresentando aquele conteúdo daquela forma. Sobre coisas relacionadas a livros ou conteúdos escritos, principalmente, muitas vezes você vai estar assistindo uma pessoa que ela leu, fez a interpretação dela e ela tá passando para você da maneira que ela viu aquilo, com base nas experiências de vida dela e não na sua. Já diretamente no livro, num livro bom, ele provavelmente vai reunir fatos, pesquisas, dados, interpretações, exemplos, enfim, um contexto e um raciocínio, tudo em um só lugar. E aí cabe a você decidir o que você vai fazer com aquela informação. Normalmente, quando você assiste um vídeo, principalmente nessas plataformas mais curtas, né? Vou dar o exemplo do TikTok, pode ser Instagram, Reels, YouTube Shorts. Você perde muito desse contexto que o livro te dá. E o problema é que hoje a capacidade de atenção das pessoas é muito limitada. Até porque os livros, eles não te dão estímulo ou dopamina o suficiente para te manter engajado por tanto tempo. Então a maioria desiste ou nem tenta porque já está muito acostumada com rede social e aquela dopamina barata. Mas uma coisa é fato, quando você começa a diminuir o uso dessas redes, você começa a perceber uma coisa: as coisas chatas começam a ficar mais interessantes. Você começa a dar valor para pequenas coisas que você estava deixando passar. E isso acontece naturalmente. É o seu cérebro voltando a um nível basal, digamos assim, de produção de dopamina. E
ler livros, por exemplo, passa a não ser mais uma coisa tão chata. Inclusive, eu gosto muito de parar e sentar, ler um livro. Até foi um hábito que eu me obriguei a voltar a ter na minha rotina, já faz alguns anos, porque além de me afastar de tela em geral, é um momento que só tô eu, quieto, sem distrações, e eu consigo me concentrar e, né, praticar a imaginação. Você, quando lê, começa a assimilar as coisas na sua cabeça. Então, é diferente. Você desacelera as coisas. Sem falar no fato que você consegue perceber o quão diferente é a informação vinda diretamente dos livros do que quando é passado por outras pessoas, principalmente nos vídeos, assim. Porque, basicamente, toda habilidade que existe, alguém já dominou muito bem aquilo. Ou pelo menos, como um professor, o cara ficou a vida inteira estudando aquilo. 30, 40 anos. E isso em qualquer área, seja comunicação, negócios, saúde, venda de imóveis, marcenaria, enfim, com certeza teve alguém que passou a vida inteira obcecado por esse tópico. E o que normalmente uma pessoa que passa a vida inteira estudando algo faz? Normalmente, para nossa sorte, ela geralmente escreve um livro, porque na cabeça dela, ela pensa, cara, eu já estudei a fundo isso, eu dominei, agora eu vou ensinar, eu vou compartilhar com outras pessoas. Então ela coloca a reputação dela em jogo. Ela pega todo esse conteúdo dela, entrevista pessoas, pesquisa mais fatos, pede uma revisão e organiza tudo isso dentro de um único documento, né, que vira quase um manual e acaba vendendo, cara, quanto que é um livro normalmente? 20, 30, pode chegar a 80, 100 reais. Mas para pra pensar nisso. Você ficou 30 anos desenvolvendo uma habilidade até você ficar muito bom nisso. Depois reúne o trabalho de uma vida inteira em 100, 200, 300 páginas, cheias de contexto, exemplos, uma explicação prática, para que outras pessoas possam absorver tudo isso em poucos dias e por um preço que, se você for pensar, é ridiculamente baixo. Cara, isso é muito absurdo. A gente brinca muito, né, como adulto, falando que a vida não tem manual de instrução. Tipo, não sei o que eu tô fazendo, ninguém sabe, não tenho o caminho certo. Só que, se você for analisar a fundo, quase tudo tem um manual. Dependendo do que você quer aprender ou fazer, tem algo muito próximo disso. Quero me comunicar melhor, quero melhorar meu relacionamento. Putz, tenho medo de falar em público. Enfim, tem diversas coisas que, se você parar pra pensar, de coisas que você pode melhorar, vão ter pessoas, provavelmente mais velhas e mais experientes nesse tópico, que elas testaram, erraram, organizaram o que aprenderam e validaram isso. E provavelmente elas escreveram sobre isso, porque se a gente pensar, redes sociais ainda são algo recente. Existem livros que estão há, cara, mais de 200 anos aí. E você não precisa ler de uma vez. Você pode fazer pausas. Depois que você leu uma vez, você pode esperar um tempo, reler, às vezes em outro contexto da sua vida, com outra perspectiva, de um jeito que provavelmente você vai entender muito melhor. Tipo o que acontece em filme, por exemplo. Eu sempre gostei de assistir muitos filmes desde pequenininho. Minha mãe gravava em fita cassete. E tem vários filmes que eu vi diversas vezes. E muitas vezes você não percebe todos os pequenos detalhes vendo uma vez. Tem coisas que você deixa passar, que você só percebe quando você reassiste uma segunda, terceira vez. E o filme acaba ficando até melhor. E com livro é a mesma coisa. Então, por que as pessoas não leem mais? E a causa é muito óbvia e até repetitivo, que é por conta das redes sociais. As pessoas gastam boa parte do tempo delas, do dia, nesses aplicativos. Porque mesmo uma pessoa que tem uma rotina maçante, trabalha muito, no tempo de descanso dela, o refúgio normalmente é pegar o celular e ficar scrollando. Então, você tem que achar um jeito de eliminar
ou pelo menos reduzir isso na sua vida. E o segundo passo é se forçar a ler mais. Assim você vai começar a ver um progresso de verdade. Com o tempo vai começar a virar um hábito. E é engraçado quando tem gente que fala, tipo, ah, eu não consigo ler, ah, não gosto de ler, cara, não, não sei ler. E para pra pensar, tipo, você acha isso mesmo uma qualidade, tipo, uma virtude? Porque hoje em dia, se você fala que você tem esse hábito, cara, parece que você tá errado. Tipo, falar que você é letrado é estranho. Dá vontade de você perguntar, tipo, cara, como que você aprendeu as coisas na sua vida? Tipo, como que, sei lá, seus pais, seus avós, como que eles iam aprender as coisas? Tipo, é bizarro. Não, você falar que não lê é muito estranho. Enfim, eu também não quero estender muito sobre esse tópico. Foi, né, um vídeo que eu vi e acabou me fazendo refletir sobre, que é um hábito que eu gosto muito, tem me ajudado bastante. Na verdade, sempre ajudou, mas quando eu era mais novo, acho que eu não dava tanto valor pra isso. Só que a verdade é a seguinte: não existe nenhum retorno maior do que você comprar um bom livro sobre um tópico específico que você quer melhorar, desenvolver, aprender. Cara, literalmente é o melhor investimento que existe. Tipo, se você pensar por investimento, retorno, acho que não tem nada que se compare. Até porque, no fundo, você vai estar investindo em você mesmo. E conhecimento, assim, não se perde. A gente perde muitas outras coisas, só que se você sabe alguma coisa, você consegue aplicar e melhorar isso na sua vida. É o único lugar que, de novo, no meu caso, que gosto de negócios, ver a história de um multimilionário, bilionário de diferentes ramos e o cara explicar, tipo, o passo a passo e toda a trajetória dele, como que foram as dificuldades, as oportunidades, e você conseguir fazer uma interpretação disso e aplicar para o seu momento, para a sua realidade. E que em outro contexto que você conseguiria ter acesso a essas certas pessoas, né? Você pode pegar numa área que você gosta, por exemplo, e ter contexto, informações valiosas que você não teria de outra forma dessa pessoa. Então, se eu puder dizer alguma coisa, cara, comece a ler mais livros. Vai atrás, se esforça um pouco mais, larga um pouco as telas, as distrações e senta para aprender, porque eu garanto que vai te agregar em muitas coisas. Muito além de só ter uma informação boa e acessar um material que, cara, muitas vezes já está há muito tempo validado, digamos assim. Espero ter ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.